para a próxima atração, que, por sinal, é desse que vos fala, né? Eu já vou entrar na jogada aí para aproveitar e apresentar o nosso amigo Aurísio Freitas. Aurísio Freitas é consultor político, graduado em administração de empresas, com pós-graduações em marketing e comunicação. Iniciou a atividade de consultoria política em 2004 e já participou de mais de 90 projetos de estratégia eleitoral, pesquisa de opinião e comunicação política em diversos estados do Brasil e na África. Palestrante e professor convidado em cursos de pós-graduação sobre política, marketing, comunicação e campanhas eleitorais, foi eleito consultor político em 2014 em concurso nacional realizado pela Associação Brasileira de Consultores Políticos, a ABCOP. E o Aurísio vai apresentar aqui, vai falar com vocês aqui hoje. É um prazer estar com ele aí. Eu fico honrado aí de receber a incumbência de fazer essa apresentação e também o convite. Vamos lá, Aurísio, então, passa a tua mensagem para os nossos amigos. Pois não. Boa tarde mais uma vez a todos. Vou aqui compartilhar a tela, acho que agora vai dar certo. Vamos lá. Só um pequeno roteiro aqui para a gente não esquecer o que deve ser falado, tá? Todo mundo está vendo aí a tela, tá ok, Anderson? Ok, tudo certo, vamos em frente. Vamos lá, eleições em tempos de caos, né? Bom, no momento que nós vivemos hoje, do enorme volume de informação disponível para cada vez mais pessoas, é muito difícil nós não estarmos envolvidos de alguma forma, a gente brinca aí com o caos, né? Com agitação, com problemas, com crises. As instituições do mundo estão em crise, a política também. As instituições centenárias, milenares, estão sendo colocadas em xeque, estão sendo questionadas por cada vez mais pessoas. Então, na política e na eleição, isso também vai prevalecer. Enquanto tivermos esse cenário de livre circulação da informação, isso vai se acentuar cada vez mais. E nós temos que entender os cenários e montar estratégias para enfrentar isso. Tá? Não temos outra opção. Eu já coloco aqui a minha visão sobre o cenário eleitoral de 2022. Nós ouvimos um pouco o nosso amigo Sena, João Paulo, deram algumas pinceladas sobre isso. Bom, mas aqui a minha visão particular sobre o cenário de 2022. Temos alguns acontecimentos, alguns elementos que vão afetar, já estão afetando e vão afetar mais a eleição daqui para o dia do primeiro turno, né? Para outubro, primeiro domingo de outubro. Eleições proporcionais sem coligação é uma realidade que já ocorreu na última eleição e que simplesmente está fazendo com que vários partidos, Brasil afora, tenham desistido de lançar, inclusive, chapas, né? Não tenham conseguido fazer essa mobilização. A gente percebe que está havendo uma concentração de candidatos nos grandes partidos. Isso é um fenômeno que a gente observa em vários lugares onde a gente tem passado também, conversado com políticos. Né? Inicialmente se pensou nas federações partidárias como uma tentativa de minimizar esse problema, mas até o presente momento só tivemos aí 2 federações partidárias confirmadas, a do PSDB com Cidadania e a do PT com o PCdoB e PV. Ou seja, não se concretizou essa expectativa de um maior número de federações partidárias. O que acontece com esse processo de concentração da maioria dos candidatos em poucos partidos? Algo que há muito já se debate no Brasil, que é a diminuição do número de partidos com representação na Câmara dos Deputados. Tá? Eu acho que isso vai se aprofundar cada vez mais. Então, a realidade que nós temos que enfrentar. Uma outra realidade que tem a ver com os partidos políticos também é o maior volume de recursos, 5,7 bilhões de reais do Fundo Público de Campanha, financiamento público de campanha. Significa que hoje os dirigentes partidários estão muito fortes. Hoje o comando efetivo das eleições passa pela direção nacional dos partidos, passa
por Brasília. Isso também vai afetar muitas campanhas que dependem de repasses para poderem até existir, né? Então, aqueles candidatos que têm melhor relacionamento com a direção estadual dos partidos, melhor relacionamento com a direção nacional dos seus partidos, melhor linha de diálogo e negociação, terão vantagem em relação a outros candidatos. Há um outro fator que já aconteceu na eleição, já impactou a eleição de 2020 e que se mantém, é menos autofinanciamento de campanha. Nas eleições de 2018, nós tivemos candidaturas que foram quitadas, que foram cobertas 100% por recursos próprios de determinados candidatos, outras 80%, outras 70%, mas foi possível naquela eleição de 2018 que o próprio candidato doasse recursos suficientes, muitas vezes, para cobrir todos os custos de sua campanha. Essa regra foi alterada em 2019, eu vou relembrar isso aqui através de uma matéria mais à frente, num movimento que aconteceu, sobretudo, na Câmara dos Deputados, comandado à época pelo Rodrigo Maia, de barrar esse movimento, o que eles chamaram de efeito Dória, pessoas com muitos recursos entrando na política e bancando as suas próprias candidaturas, mas isso também tem limitações, nós vamos ver mais à frente. Menos físico e mais digital, muito mais digital, não há dúvida disso, né? Tem gente me perguntando, já candidato a deputado federal e estadual, Aurísio, eu devo fazer o santinho, eu devo fazer o panfleto da minha campanha? Olha, você não tem uma regra, né? Não há uma regra específica para isso, mas vai depender do teu eleitorado, vai depender do perfil do teu público, né? Que é uma questão central do planejamento. O Sena falou muito bem da constituição da persona, e a própria constituição dessa persona do candidato, da candidata, passa pelo reconhecimento do público aonde ele aceita, onde é que ele vai buscar os seus votos. Tá? Então, o que vai dizer se nós teremos mais ou menos impressos na campanha vai ser o perfil do eleitorado. Se você tem um eleitorado que vai te cobrar esse santinho, às vezes até esse calendário, isso é um hábito muito comum no Nordeste do Brasil, a elaboração do calendário do candidato, né? As pessoas ficam até esperando a cada 2 anos para ter esse material de divulgação. Mais controle ao uso de aplicativos e redes sociais. Esse controle já está bem visível, né? Mesmo num período de pré-campanha, redes sociais como o Facebook, por exemplo, está limitando muito a ação de qualquer fanpage ou de qualquer perfil que tenha uma relação qualquer com o tema eleição, com o tema político. Já está acontecendo antes da campanha se iniciar. Então, num cenário de 2018, de uma relativa liberdade através dos aplicativos e redes sociais, isso vai ser modificado, eu diria que vai ser bastante modificado. Então, precisa usar também outras estratégias de mobilização e de diálogo, como fazer sua mensagem chegar aos eleitores. É a questão da inovação, né? A questão da criatividade, que a gente precisa, após conhecer a realidade, montar as soluções para isso, como o médico monta as soluções para a doença do seu paciente, sejam as mais diversas, evidentemente, medicação, né, comprovada cientificamente da sua eficácia, mas é uma série de tratamentos complementares que podem ser usados. Também acontece na eleição e na política. Mais controle, já falei, mais candidatos novos, uma sensação de participação, eu tenho tido conversas com políticos e observação também. Muita gente que não era político, que não tinha, às vezes, nem interesse na política, entrando na política, se candidatando pela primeira vez, não é? E eu coloquei aí também, para me lembrar, peso dobrado. Nós teremos 2 segmentos que serão bastante incentivados a entrar na eleição, já foram até porque encerramos o período das filiações, que são mulheres e afrodescendentes. Segundo a nova regulamentação para a eleição, o voto dado a mulheres
e a afrodescendente terá um peso dobrado no rateio do fundo partidário para os próximos 4 anos. Isso é um incentivo aos partidos que já deveriam fazer isso, independente de incentivo, mas há um incentivo legal hoje para fomentar candidaturas de mulheres e de afrodescendentes, segmentos que estão, sem dúvida, subrepresentados na nossa política. Bom, e o último aspecto que eu queria comentar, antes de entrar no centro aí da nossa fala, é a polarização política. Essa polarização é evidente, né? Tivemos aí algumas falas remetendo a isso, e ela só vai, na minha opinião, se intensificar mais e mais. Uma vez eu estava numa reunião com um político e sua equipe, e me perguntaram se havia espaço para o surgimento de uma terceira via, né, falando em termos de eleição nacional. Eu disse, olha, não há espaço para o surgimento da terceira via que seja capaz de tirar o ex-presidente Lula do segundo turno ou que seja capaz de tirar o atual presidente Bolsonaro do segundo turno. E vou dizer de maneira muito simples, há uma consistência muito grande nos dois eleitorados. Existem perfis de eleitores muito bem definidos e consolidados em cada um dos lados. O Bruno Solé, agora há pouco, citou a questão dos evangélicos. A gente percebe realmente uma grande força, principalmente do atual presidente Bolsonaro nesse segmento. Da mesma forma que há uma grande força, uma grande consolidação no eleitorado de classe D por parte do candidato Lula, porque esse eleitorado foi impactado diretamente pelas políticas sociais da época do seu mandato, o mandato do Lula, especialmente o Bolsa Família. Então, há uma consistência muito grande dos dois eleitorados, de forma que é difícil você romper, né, de você quebrar, entre aspas, de você tirar parte desse eleitorado de forma a derrotar Lula ou Bolsonaro na disputa para o segundo turno. O espaço que existe da terceira via, assim, de marcar uma posição de um terceiro campo político, como tem acontecido em várias eleições, pelo menos de 98, de 94 para cá, né? 94 para cá, se a gente lembrar aí da candidatura do Enéas, se a gente lembrar em 98 da primeira candidatura do Ciro Gomes, em 2002 as candidaturas do Ciro Gomes, mais uma vez, e do próprio Antony Garotinho, que foi o terceiro colocado. Se a gente lembrar depois os resultados da Marina Silva, em 2010, o mais expressivo, e depois da fatalidade, da perda do grande político Eduardo Campos, a Marina assume a candidatura e também fica ali numa disputa, né? Na tentativa de ir ao segundo turno, acaba indo para o segundo turno, o Aécio Neves disputar contra a Dilma. Então, o espaço da terceira via é de se plantar um novo projeto político, essa é a minha opinião, né? E esse novo projeto político pode dar frutos mais à frente. Bom, só para a gente relembrar o que eu já estava falando antes, contra o efeito Dória, a eleição 2020 terá limite à autodoação de candidatos. E aí, veja só, se o candidato é um candidato novo ou não tem grandes influências partidárias, né, ele vai receber apenas o mínimo do rateio que o seu diretório estadual vai receber. Ele não pode receber doações empresariais, que eu já tenho falado em vários lugares, que eu acho algo errado, às vezes até absurdo, porque você está criminalizando as empresas do Brasil. Todas as empresas do Brasil, sejam de grande porte, de médio porte, pequeno porte ou microempresário, colocando todos no mesmo saco, né, e os acusando de corrupção. Doa-se para uma campanha eleitoral, ou deveria se doar para uma campanha eleitoral da mesma forma que se doa para um projeto social. Não há diferença em relação à importância. Tá? A eleição é algo muito importante para qualquer sociedade e o Brasil precisa avançar nisso. Pelo menos dividir essa conta. Pelo menos criar-se um fundo que tenha também recursos privados, né, e
enfim, o empresariado de qualquer porte possa opinar também para onde deve ir esse recurso, para que candidatos deve ir esse recurso. Pois bem, o candidato não tem acesso a financiamento privado, não tem acesso a um valor suficiente através do fundo eleitoral, e ele também não pode doar para si um valor maior. Ele tem um limite de 10% de doações para sua própria candidatura, né, autodoação, 10%, mas não da sua renda, 10% daquilo que foi estabelecido como limite de gasto pelo Tribunal Superior Eleitoral. Veja aí o tamanho do problema que muitos candidatos vão ter que enfrentar. Como é que enfrenta? Entendendo o cenário e pensando as soluções, pensando uma estratégia. A estratégia é a resposta para os problemas, tá? É o que deve ser feito para superar os problemas. Bom, outra questão, apesar da eleição de 2018 ter tido um grande volume de pessoas que, só uma ilustração, grande volume de pessoas que doaram para a sua própria campanha, naquele momento ainda era possível, isso não repercutiu em termos de vitórias. O que mostra e comprova mais ainda aquilo que nós estamos discutindo desde o início deste evento, a importância de uma boa estratégia. Não existe campanha sem estratégia. Não existe campanha sem que o caminho a ser seguido seja definido logo no início, até na pré-campanha, em algo até que nós chamamos, brincando, da pré-pré-campanha, pré-pré, lá ainda no ano anterior da eleição, como se deveria fazer, como a gente recomenda idealmente que se faça, uma campanha com pelo menos, aliás, uma preparação, né? Campanha só depois da convenção, mas uma preparação pelo menos 12 meses antes, um ano antes, às vezes até mais, dependendo do desafio que você vai enfrentar. Bom, e aí para ilustrar também, uma das postagens que foram publicadas, uma live que nós fizemos 3 lives, né, de divulgação do evento, que foram transmitidas por várias plataformas. Depois o nosso amigo Anderson Alves vai explicar também essa bela ferramenta que a gente já usou no evento e usa-se também para profissionais liberais e políticos, que é a Multilive. Bom, através da Multilive nós fizemos uma transmissão e veja só, perceba que embaixo do vídeo já há um aviso ali da Justiça Eleitoral. Tá? Acesse o site da Justiça Eleitoral para encontrar informações oficiais sobre eleições de 2022. Bom, trata do tema eleição, a nossa live tratou desse assunto, não há dúvida sobre isso, mas me chamou muita atenção nesse processo da divulgação do nosso evento, quanta dificuldade nós tivemos, alguns dias, quebramos aí a cabeça para conseguirmos impulsionar o convite para as pessoas participarem do evento. Simplesmente porque trata-se de um evento eleitoral, não temos nada a ver com candidatura A, B ou C, trata-se de um evento que fala de eleições, e, portanto, já houve uma leitura da plataforma de que isso deveria dificultar um maior rigor para que fosse liberado esse impulsionamento. Então, o que vai acontecer certamente na campanha será algo até muito mais complicado do que isso. Precisamos, mais do que nunca, de planejamento. Planejamento também, sobretudo nessa área, veremos algumas contribuições sobre isso também, do próprio Anderson e da Milene. Bom, agora chegamos no principal da nossa fala. Deixa eu ver aqui meu tempo. Como é que tá aqui? Pronto. 10 ações para uma boa largada. Estou colocando até como uma lista aqui, só para não esquecer de abordar nenhum dos assuntos. Daqui a pouco eu vou tirar aqui esse compartilhamento e voltar para o vídeo. Planeje sua pré-campanha e sua campanha. Uma coisa óbvia, mas o óbvio também precisa ser reforçado, né? Diz um lema muito famoso: se você não sabe a que porto se dirige, nem um vento será favorável. Isso é sabedoria
popular até, todo mundo sabe disso, e não há por que ser diferente na campanha. Principalmente aproveitar da melhor maneira possível a pré-campanha. E a pré-campanha ela tem várias características que você, candidato, ou você que trabalha com candidatos, que trabalha para partidos políticos, deve considerar. A pré-campanha é um momento de passar já a mensagem inicial do candidato, mas é também um momento de esclarecimentos. É também um momento, como a gente fala, gosta de brincar, é um momento de tapar os buracos. Ou seja, todos aqueles assuntos, todas as questões que não estão suficientemente esclarecidas, tá? Precisa ser feito esse esclarecimento, não dentro da campanha, não na última semana de campanha ou no último mês de campanha, mas na pré-campanha. É um ensinamento da estratégia original, né? A estratégia vem do meio militar. Antecipe-se sempre ao adversário. Então, isso vale para nós na campanha também, como o máximo que nós pudermos antecipar o tratamento dos problemas da campanha, melhor. E eu diria, idealmente, na pré-campanha, esclarecer todos os assuntos sobre os quais possam repousar alguma dúvida, alguma crítica muito grave sobre o candidato. Esse é o momento. E também passamos pelo planejamento. Então, esse esclarecimento passa também por um planejamento. Tá? A pré-campanha é um momento de usar também dos espaços da imprensa, rádio, TV, de utilizar o espaço nas redes sociais, de fazer muitas lives, de fazer debates, né, com personalidade. Veja só, as campanhas presidenciais sempre partem na frente. Se você observar, nós já temos alguns candidatos fazendo esse tipo de atividade, né, já fazendo lives temáticas, fazendo entrevistas. Então, isso também vale para você que é candidato a senador, para você que é candidato a deputado estadual, deputado federal, quem dirá para governador. Então, são estratégias de baixíssimo custo, né, que vão lhe dar já a oportunidade de começar o seu diálogo com os eleitores. Bom, passou a eleição, começou a campanha. Iniciada a campanha, os objetivos aí já mudam um pouco mais. Porém, eu recomendo sempre aos nossos clientes que a campanha precisa ter pelo menos 3 momentos. Então, nós temos uma campanha de aproximadamente 45 dias no Brasil. Na verdade, vão dar aí 48, 49 dias, 7 semanas aproximadamente. Então, ao longo dessas 7 semanas, fazemos uma divisão. Primeira fase da campanha, segunda fase da campanha, terceira fase da campanha. Cada uma dessas fases, elas têm tipos de atividades e tipos de comunicação. Tá? E aí, mais uma vez, o coordenador da campanha, o estrategista e o próprio candidato devem estar de mãos dadas com a equipe de comunicação, definindo o que é mais adequado para cada momento. Tá? Ano passado, uma eleição, ano atrasado, 2020, uma eleição municipal, portanto, uma eleição em que o planejamento tem ainda muito mais ênfase, muito mais importância. Em determinada campanha, nós fomos descobrindo ao longo do tempo em que se deveria focar em cada uma das etapas. Nós tínhamos uma ideia na primeira etapa da campanha, que era apenas de uma apresentação de uma candidata em determinado município, e houve muito mais demanda do que apenas a apresentação. As pessoas passaram a pedir vídeos, a pedir que ela gravasse, mandasse um alô, mandasse uma saudação aos vários bairros que compõem aquele município. Então, houve um engajamento e um volume de trabalho muito maior do que a gente achava que seria necessário para aquela etapa.
Eu estou dizendo isso porque o planejamento não é uma coisa estática. O planejamento de campanha eleitoral é caótico, né? Você começa do fim para o início, do início para o fim, você vai ajustando ao longo do tempo aquilo que é necessário se ajustar. Segundo momento da campanha, além da apresentação do primeiro momento, é o momento de consolidar o crescimento da candidatura, né, se for uma candidatura que está decolando, e é um momento de consolidar o eleitorado, de não deixar o adversário crescer, se for uma campanha que já está na frente. Terceira fase da campanha é o momento mais importante da campanha, e essa importância vai crescendo ao longo do tempo, né? Quanto mais próximo da eleição, mais atenção precisamos receber. 72 horas antes da eleição, é aí onde há a decisão, né, do voto, ou pelo menos o encaminhamento do voto. Uma pergunta muito comum que eu faço aos candidatos é o seguinte: fulano, eleição no domingo, quantos votos você tem? Aí, se for um candidato majoritário, ele vai puxar uma lista ali de apoiadores, de projeções, até baseadas em pesquisas de opinião, muitas vezes, e tal, por cidade, qual é o eleitorado que ele estima que vai ter em cada cidade, e apresenta uma conta X. Eu digo, olha, eu estou fazendo aqui uma pergunta retórica, né? Uma pergunta que já tem a resposta dentro dela. O senhor não tem nenhum voto. O voto o senhor só tem no dia, no domingo, que é o primeiro domingo do mês de outubro, no dia da eleição. Até o domingo, o senhor não tem nenhum voto. Tá? Então, todo o esforço possível, toda a força que se possa colocar de ação nesses dias é muito importante. O momento final, o momento da decisão do voto. Vamos correr, mas o planejamento, sem dúvida, eu diria, ser a principal ação dessas 10 ações que a gente está ilustrando aí. Alinhe o primeiro time. Qual é o primeiro time? Qual é a primeira equipe do candidato? É a sua família, né? Não seria diferente na política. Não seria diferente da política. Aquilo que já acontece em qualquer profissão, um planejamento de carreira, né, que você tem que envolver os seus familiares, né, para tomar determinadas decisões, até a decisão lá atrás de ter sido candidato. É preciso ter muito alinhamento para você não criar conflitos que vão trazer problemas muito sérios, inclusive dentro da eleição. Então, a gente recomenda que haja um momento até de se isolar com a família, de fazer esquecer um pouco o celular e conversar. Se for possível fazer uma viagem curta, né, e fazer um alinhamento. O candidato ou candidata precisa dizer para os seus familiares, para as pessoas mais próximas da sua convivência, que ele vai passar 45 dias praticamente saindo 6 da manhã, 7 da manhã de casa, voltando muito tarde, com quase nenhum contato. Tá? Precisa explicar esse contexto para as pessoas, até para que, como eu falei, não hajam problemas que possam, inclusive, afetar o desempenho do candidato, possam criar problemas psicológicos até para esse candidato. Bom, terceiro item, cuide de você. Outra questão óbvia, mas que não deve deixar de ser destacada, reforçada. Você vai para uma campanha, amigo. Campanha, eleição é guerra. Estou citando aqui mais uma vez o nosso grande mestre Carlos Moianelli. Então, você tem que estar preparado psicologicamente, fisicamente também. Precisa fazer o seu check-up, precisa fazer aí fazer uma rotina, ou pelo menos um roteiro médico, né? Já que dentro da campanha pode nem ser possível, mas fazer um roteiro médico para avaliar a tua saúde e tomar os cuidados necessários, né? Ter sempre a preocupação, e eu falo aqui também para os assessores, para pessoas que estarão em coordenação de campanhas, sempre um cuidado com a alimentação, com a hidratação do candidato. Doutora Luísa Monteiro vai falar mais à frente também, cuidados com a voz, cuidado com a saúde vocal, porque a voz, sem dúvida, é um grande instrumento de qualquer candidato. Quarto item, tenha calma. Outra coisa óbvia, e outra coisa também
difícil de dizer, né? A pior coisa para se dizer quando há grande agitação é para a pessoa ter calma, mas a ansiedade, né? Eu lembrava aqui um coordenador de campanha, lembrava agora há pouco, comentando com amigos, um coordenador de campanha até de uma eleição, há um certo tempo, 2014, coordenador de campanha de deputado federal. Ele chegou para mim e disse: Aurísio, eu estou muito satisfeito com esse trabalho que eu estou fazendo de coordenação de campanha, porque o candidato tal me dá espaço para trabalhar. Na campanha passada, eu trabalhei para uma pessoa X, não quis nem me dizer o nome, mas não me dava espaço para desenvolver as atividades. Nós íamos fazer um evento, naquele dia, na parte da noite, eu estava acompanhando a montagem da estrutura do evento, né, do palco, da iluminação, da sonorização do ambiente, e eu dava um passo e o cara dava um passo atrás de mim. Não me deixava espaço para fazer aquilo que eu sei fazer muito bem. Então, não sufocar as pessoas, não ter ansiedade, delegar as funções para pessoas que sejam capazes de deixá-las trabalhar, tá? Outra obviedade é o quinto ponto. Conte sua história. Tudo começa no candidato. Eu falava também recentemente, numa conversa com um consultor político amigo, da importância de contar a sua história. Talvez é o primeiro conteúdo de comunicação que se deva abordar, ele é fundamental em qualquer campanha. Muito mais ainda no momento que nós vivemos, em que predomina em algumas disputas muito a comunicação negativa, né? Eu costumo dizer que nós vivemos na era da comunicação negativa. Aquilo que a gente já falou também no início, né, que é uma tendência da sociedade atual, porque o volume de informações, aquela ideia de que as pessoas estão sabendo de tudo que está acontecendo a cada momento, isso é um produtor natural de crises, né? É um produtor natural de desgaste para as instituições e para os políticos não serem diferentes. Bom, mas conte a história, se apresente, fale por que as pessoas devem votar em você como candidato, e os candidatos que não tiverem essa ideia, que não tiverem praticando isso, deverão ser advertidos, sim, pelos profissionais, por sua coordenação, pelos seus assessores. Sexto, seja coerente. Estou falando toda hora de coisas óbvias, mas que muitas vezes escapam à percepção em muitas candidaturas. Seja coerente com aquilo que a sua história de vida, a gente falou no tópico anterior, aquilo que a sua história de vida aponta, aquilo que as opiniões que você teve, que você divulgou antes da candidatura aponta, para evitar crises que podem ser evitadas. Se havia um posicionamento político, uma opinião sobre determinado assunto, anos antes da sua candidatura, e você reviu esse posicionamento, não há problema desde que você torne isso público, né? Mais uma vez, antecipe-se. Antes de receber a crítica pela mudança de determinado posicionamento, determinada ideia, você já deve antecipar-se. Conversei com um candidato a deputado federal ano passado e candidato por um estado do Brasil, mas a sua origem familiar, um local onde ele nasceu, é em outro estado do Brasil, e as pessoas sempre perguntavam a ele de onde ele era, porque pelo seu sotaque, já se sabia que ele não era daquele estado. Eu disse: olha, antes de lhe perguntar, já fale logo que você não nasceu naquele local, mas você hoje é um cidadão de coração, vou usar aqui uma frase muito citada, um cidadão que é de coração hoje da sua nova morada. Então, você já é um cidadão daquele estado, independente de ter nascido nele ou não. Então, para que esperar? E o cara ficava chateado, inclusive, às vezes, com a pergunta. Não se chateie, esclareça a situação. Bom, e essa questão da coerência, eu poderia citar N exemplos aqui, vamos avançar por conta do tempo. Blinde-se
Tá? Essa blindagem aí é algo que pode parecer não tão óbvio, mas é muito importante, sobretudo no momento em que a vida das pessoas está exposta no Facebook, no Instagram, tá? Está exposta em qualquer busca que se faça no Google, se procura informação sobre aquela pessoa, se vai encontrar alguma informação. Então, se há isso tem uma conexão, inclusive, com aquilo que eu falei de evitar escândalos, né, de evitar situações desfavoráveis na campanha. Então, se há fontes, inclusive, negativas sobre a sua pessoa, há fontes negativas inverídicas, temos que enfrentar esse problema, tá? Isso é muito comum, né? As eleições mais acirradas, né? Toda eleição é acirrada, mas as eleições mais acirradas, sem sombra de dúvidas, são eleições para prefeito, né? Em eleições para prefeito se descobre de tudo que você imagina e que você não imagina. Então é preciso, antes que o adversário conheça determinada informação ou apresente uma informação errada, você tem que combater essa informação errada e você tem que esclarecer os problemas. Isso faz parte do procedimento de blindagem. Eu costumo falar que o consultor político, a nossa profissão, ele tem a obrigação de blindar o candidato em pelo menos 3 áreas, tá? Blindar a sua imagem, estamos falando disso aqui especificamente, tá? Blindar o seu eleitorado, tá? Significa pensar estratégias que protejam o eleitorado, aquele eleitorado histórico que já vem acompanhando ao longo do tempo o candidato, evitar que outros adversários possam adentrar, tomar votos mesmo, literalmente, né? E a terceira proteção é a proteção financeira, proteger os investimentos que a campanha vai fazer, evitar investimentos de grande risco, né? Principalmente nesse cenário que a gente vinha falando antes, que muitas campanhas vão ter poucos recursos, né? Vão ter muito mais inovadoras e criativas. Comunique-se muito bem. Aqui eu coloquei até um lembrete, em comunique-se muito bem. Daria para falar várias coisas aqui, mas eu quero falar apenas uma. Eu estava folheando um livro que eu não conhecia e há muito tempo tinha vontade de conhecer, anos atrás, então eu fui ler esse livro, que me disse assim, o seguinte ensinamento. O autor contava um caso de um editor. O editor recebia sempre muitos papers, né, projetos de publicação de livros, e ele ia estudar, ia ler esses projetos, a síntese de livros e tal, mas ele disse, olha, a coisa mais importante que eu quero perceber aqui, naquilo que está escrito, veja bem como isso é muito sutil e muito forte. A coisa mais importante que eu quero saber do escritor, identificar aqui nessas linhas, é se esse escritor gosta do público, se ele gosta das pessoas com as quais ele vai conversar, entre aspas, as pessoas para as quais ele vai falar. Tá? O que isso nos diz em termos de comunicação social e também da comunicação específica para a política? Um bom candidato, né, precisa estar bem consciente da sua missão de servir. Ele precisa gostar das pessoas, e gostando das pessoas, a sua comunicação terá muito mais efetividade, porque as pessoas vão encontrar nessa comunicação a verdade, tá? Verdade, que sempre foi algo muito importante e defendido pelo marketing, tá? Pelo marketing histórico. Há uma confusão no Brasil entre marketing e propaganda enganosa. É uma desinformação, até eu usaria dizer, sobre esse assunto. O marketing significa mostrar a verdade daquela pessoa, mostrar a verdade daquela empresa, mostrar a verdade daquele candidato. Esse livro não tem nada a ver com política, não tem nada a ver, ou pouco tem a ver com comunicação, mas deixa um grande
ensinamento, como fazer amigos e influenciar pessoas. Jamais achei que encontraria esse ensinamento lá, e lá estava. Item 9, já chegando no final, arrecade. Voltamos à análise do cenário. Estratégia responde aos problemas apresentados pelo cenário. Então, estratégias de arrecadação precisam ser montadas. As vaquinhas têm, chamadas vaquinhas, arrecadação de recursos, tem crescido, tem se desenvolvido, mas ainda num ritmo muito menor do que seria o ideal. A cultura brasileira ainda vê a atividade política como algo negativo. Precisamos romper isso. A política, às vezes, pode determinar o progresso ou o retrocesso de uma sociedade. E aquilo que eu falava, deve se doar para uma campanha eleitoral como se doa com um projeto social. A importância do que é esse momento da escolha dos nossos representantes. Tá? E nós, como consultores, assessores, coordenadores de campanha, dirigentes partidários, temos essa obrigação de disseminar isso também na sociedade. Então, a arrecadação passa por isso. Que haja o apoio nas redes sociais, né? A expressão interessante, né, que eu ouvi falar, o ativismo like, né? Lá em Lisboa, vi essa expressão. Então, além do ativismo like, que esse ativismo seja também arrecadatório, que você consiga passar, você, candidato, consiga passar para os seus eleitores a importância deles serem, entre aspas, sócios do mandato, eles estarem contribuindo com uma causa coletiva. O Anderson vai falar muito sobre isso aí também, tá? Importância das causas. E fechando, profissionalize sua campanha, nada mais óbvio, né? Significa ter bons profissionais envolvidos. Nós temos aqui neste evento de hoje fonoaudióloga eleitoral, contabilista eleitoral, advogado eleitoral, jornalistas envolvidos diretamente, especificamente no trabalho de campanhas eleitorais, publicitários, temos estrategistas eleitorais, temos consultores políticos, o que mais? Veja só, quantidade de profissionais. Então, a campanha profissional hoje precisa de todos esses olhares, tá? E isso é importante também para a gente derrubar outro mito no Brasil, que é o mito do marqueteiro, a pessoa iluminada, que a partir dela todas as ações da campanha serão bem-sucedidas. Isso não existe. Eu tenho trabalhado desde 2004 com um time de profissionais, né? Na minha condição, por exemplo, de consultor político, eu preciso trabalhar com profissionais de várias áreas e fazer a integração dessas áreas e fazer com que cada profissional possa contribuir da melhor maneira possível para a nossa vitória, tá? Isso é importante para a gente superar o mito de vaidade, o mito de fazer as coisas pensando que apenas a sua ação é importante. A ação do conjunto é que é o essencial e o conjunto de pessoas de mãos dadas para que haja o melhor resultado para o candidato. Meus amigos, agradeço esse momento de estar falando para vocês. Muito obrigado. Vamos em frente. Vamos seguir a nossa programação. Anderson Alves, algum comentário? Maurício, você já vai liberar agora para algumas perguntas aqui, que nós já temos algumas perguntas para você. Tá bom, chega lá. Vamos lá, então. O nosso amigo, cadê? Aqui, a Luciane, fala o seguinte: candidatos com menor poder aquisitivo devem usar dos meios alternativos, vaquinha eleitoral, doações estimáveis, eventos para arrecadação de dinheiro, são meios de conseguir fundos e envolvimento de eleitores. Ela não fez uma pergunta, mas colocou como uma fala que escreveu aqui no nosso chat. Não tenha dúvida disso, né? Isso vai crescer no Brasil, tá? Nós estamos, mais um assunto em que nós estamos muito longe dos outros países, das grandes democracias, né? Quando eu penso em grandes democracias, em termos numéricos, né? Estados Unidos, México e Brasil são os maiores eleitorados, só vamos perder para a Índia, mas são os maiores eleitorados de todo o planeta. E em relação ao que acontece no México e nos Estados Unidos, em termos de arrecadação, comitês de ação política focados em arrecadação de fundos para campanhas eleitorais, temos muito que avançar.
Maravilha. O Vicente fala o seguinte, Aurísio, quando você faz planejamento estratégico, o candidato diz que você é mais pessimista que ele e a família trata de descredibilizar o levantamento, o que poderá acontecer? Em primeiro lugar, deve ser muito claro, desde a contratação do profissional, que o trabalho é técnico, o trabalho de médico, né? O médico não vai falar aquilo que lhe agrada, ele vai falar a realidade. Meu amigo, se você não parar de comer açúcar, você vai ter problemas sérios aí, vários problemas de saúde, vai ter que ser objetivo nisso aí, tá? Sob pena dele não salvar aquela vida, vamos dizer assim, ou pelo menos não evitar as doenças. Então é a mesma coisa, não há por que ser diferente. Olha, você está me contratando, amigo, para eu falar a verdade para você, tá? Você está me contratando para eu fazer um diagnóstico aqui através de pesquisa sobre os caminhos que são possíveis para a tua candidatura ou os que não são possíveis. O Bruno falou muito bem sobre vários trabalhos desenvolvidos por ele, inclusive é um novo mercado, né? Anos atrás não existia. Novos trabalhos que ele está fazendo que vão identificar a viabilidade ou não de uma candidatura. Tá? Então, trabalho técnico. E isso tem que ficar muito claro. Se ainda não está pontuado com o seu cliente, com o candidato, corra para fazer isso. Vamos lá. E nós temos aqui, o Casimiro fala o seguinte, Aurísio, poderia falar um pouco sobre como se posicionar junto ao partido eleitoral? Obrigado. Bom, esse posicionamento aí pode ser de várias formas, tá, Casimiro? Eu precisaria que a tua pergunta fosse mais específica. Tá, mas quando a gente fala em posicionamento, é até importante você ter tocado nesse assunto, que é um conceito que não é muito bem compreendido. Posicionamento, o que é o posicionamento no marketing? De maneira bem simples, é a forma como você quer ser enxergado. Eu quero ser visto como o político mais inovador do Brasil. Eu quero ser visto como o político que tem as melhores soluções para o meu Estado. Eu quero ser visto como um político que vai levar para a Câmara dos Deputados uma proposta concreta de ação dos próximos 4 anos e que as pessoas vão me cobrar se eu estou cumprindo ou não aquilo que eu estou escrevendo no meu plano de ação parlamentar. Então, posicionamento em linha, de maneira muito simples, é a forma como o indivíduo, o candidato, quer ser visto. Digamos, é a projeção ideal, né? Isso tem a ver também com persona, né? Está sendo muito falado ao longo do nosso evento. Então, assim, é como eu quero ser visto. Esse é o posicionamento. Então, tudo se dirige para que se conquiste aquele posicionamento. Todas as estratégias de comunicação convergem para se conquistar aquele posicionamento. Todas as ações de rua, campanha de rua, convergem para se chegar àquele posicionamento. Vamos lá. Maravilha. Nós temos aqui o Podemos Euler. avançar também para não estourar muito aqui o... Isso, aí você só me diz a última pergunta. Então, vamos para a última pergunta. Vamos lá. A campanha fora desse ambiente de polarização? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a gente comentava agora há pouco sobre a possibilidade de uma terceira via, né? A possibilidade da terceira via é uma demarcação, mas isso não significa que não seja uma posição legítima. Então, eu não tenho dúvida que teremos vários candidatos durante a campanha, em agosto, setembro, sejam candidatos a deputado estadual, deputado federal, senadores que são parlamentares, mesmo governadores, questionando também esse cenário de polarização e querendo construir um novo caminho. Vamos entender o seguinte: nós temos 35 partidos no Brasil, eram 35, depois houve uma redução, talvez temos aí 30 partidos no Brasil. Por que é que a maioria desses partidos disputa a eleição sabendo que não vai ganhar a eleição? Tá? Disputam pelas mais diversas razões. Entenda, candidatar-se, fazer parte de um partido político, candidatar-se é uma missão muito nobre, porque você está tratando do que você quer que seja a sociedade nos próximos 4 anos. Não estamos tratando aqui de ganhar ou perder apenas, estamos tratando do debate público, tá? Toda eleição tem 3, 4 candidatos que são os favoritos, mas os outros estão lá contribuindo também
fazendo o seu debate. Então, é possível, sim, candidaturas fora da polarização, e se há de buscar exatamente os assuntos que não estão sendo bem tratados pelos dois lados, pelas duas linhas principais, né? O que se pode flanquear, a linguagem militar de estratégia, né? Ataque pelas laterais, não pela frente, porque você não tem condições, se um exército de menos força, não tem sentido fazer o ataque frontal. O ataque é pelos flancos, pelas laterais. Né? Encontrar as brechas de quem comanda hoje a política no Brasil, ou de quem comanda a política no seu estado, de quem comanda a política na sua cidade. Maravilha. Bem, eu vou passar de novo a palavra para você, Aurício, que vai continuar aí com a apresentação, Beleza. tendo em vista que você é a liderança aí do nosso evento, e vamos seguindo em frente. É isso, rapaz. Temos aqui muitos líderes, na plateia, bastante gente boa, tá? Daqui a pouco a gente vai dar um alô. Pessoal, vamos seguir aqui na nossa programação.